Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, ontem muitos jogos, né, na rodada, aí, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, tem resultados aqui que eu vou te contar, cara, surpreendentes, tá? A rodada começou na terça-feira, infelizmente, com uma derrota do Vasco, uma derrota que pô, cara, foi amarga, poderia ter sido um resultado melhor, né? A gente entendeu ali que o Ceará, cara, tudo bem, o Vasco tem um elenco fraco, o Vasco não consegue um padrão de jogo, pô, era joguinho pra pontuar, né, cara? Ceará também com um timezinho bem fraco, jogando Série A. O Vasco tomou 2 gols do Pedro Raul, maluco, falha do João Vitor, falha do Lucas Freitas. A zaga falha demais, a zaga continua falhando, irmão. A gente falava do Léo, a gente falava do Michael, mas a zaga do Vasco continua falhando. Por quê? Porque contratam jogadores, cara, que ninguém quer, né? O Maurício Lemos, o Atlético Mineiro não quer. O Vasco vai lá e pega, né? Lucas Oliveira, o Cruzeiro não quer. O Vasco vai lá e pega. O Lucas Freitas, o Palmeiras não quer. O Vasco vai lá e contrata. E aí, irmão, como é que faz, cara, um time desse? Aí a galera comenta aqui, Bigode, é time de refugo. Eu dou razão, cara, eu dou razão. Jogo contra o Ceará era para ter pontuado. O Vasco vacilou, 2-1 pro Ceará. A rodada prosseguiu ontem. Botafogo 2, São Paulo 2. Mirassol 4-1 para cima do Grêmio. Meu amigo, a casa caiu pro treinador do Grêmio, cara. Depois a gente até vai falar sobre isso, tá? Porque o Carille surge como um dos nomes para assumir o Grêmio. Tomara que vá, tá? Sport Recife, perdeu mais uma, perdeu pro Bragantino. Corinthians, cara, o Corinthians perdeu pro Fluminense dentro da Neo Arena, meu amigo. E aí eu fiquei pensando, cara. O Corinthians, depois que foi campeão paulista, jogou 6 vezes, tá? Empatou 2, perdeu 3, ganhou só uma. Ganhou de quem? Do Vasco. Cara do céu, maluco. Ganhou de ninguém, só ganhou do Vasco. 8 gols sofridos, só 6 gols marcados, tá? Corinthians perdendo para todo mundo, jogando mal, ganhou de quem? Do Vasco, cara. Porque o Carille naquele dia resolveu botar o time em reserva. E porque o Carille não consegue dar um padrão de jogo para esse time do Vasco, tá? Outro resultado foi Inter 0, Palmeiras 1. Grande vitória do Palmeiras fora, né? O Inter tá com um grande time esse ano. Flamengo ganhou de 6-0 do Juventude, vai vir com tudo para cima do Vasco no sábado. Meu amigo, segura essa onda aí, meu parceirinho. Segura essa onda. Santos ganhou 2-0 do Atlético Mineiro. Vitória ganhou 2-1 em cima do Fortaleza. E nesta quinta temos Cruzeiro e Bahia. Aí, meu amigo, a gente olha aqui a tabela, tá? Flamengo é o líder com 10. Palmeiras em segundo também 10. Fluminense já colou neles ali, terceiro com 9. Quarto é o Ceará, 7 pontos. O do Vasco foi a 7 pontos. Bragantino é o quinto com 7. O Vasco caiu para sexto com 6 pontinhos. É o Vasco da Gama ainda ali na zona de classificação da Libertadores. Claro, pode perder uma posição hoje, né? Perder uma posição para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar do Bahia, o Cruzeiro passa o Vasco cairia para sétimo no Campeonato Brasileiro. Muita gente falando sobre Payet. O Payet é uma dúvida para esse clássico contra o Flamengo. Saiu sentindo dores, né? Na partida contra o Ceará, naquele pênalti. Né? Outra coisa, cara, importante falar, né? Foi pênalti em cima do Payet que o juiz não deu, tá? Ele poderia ter chutado pro gol, preferiu o pênalti e o juiz não deu o pênalti, tá? O resultado poderia ter sido até 2-1 pro Vasco, porque teve um pênalti pro Vasco não marcado e um gol do Ceará, o segundo gol, o VAR com uma linha totalmente estranha, tá? Então o jogo poderia ter sido inclusive vitória pro Vasco, mesmo o Vasco não tendo padrão de jogo, mesmo o Vasco tendo um elenco fraco, mesmo o Vasco não jogando bem. Payet é dúvida para esse clássico contra o Flamengo, mas a gente deve ter a volta do Coutinho, só que o Coutinho não aguenta os 90 minutos, né? Vamos ver quem vai entrar na vaga do Coutinho ali no segundo tempo. Inclusive tem informação nova sobre o Payet, tá? O Payet
contrato dele com o Vasco vai até julho, não é maio, tá? Não é maio, o contrato do Payet vai até julho de 2025. Então a gente ainda vai aturar o Payet mais um pouquinho. O Vasco tá doido para se livrar do Payet, quase 1,5 milhão de salário por mês, e o Vasco está querendo trazer um reforço de peso. Eu trouxe para vocês alguns nomes, né? O Vasco quer um zagueiro de ponta, Balbuena, conversa com o Balbuena, tá? É uma excelente contratação, precisa de uma contratação desse nível para colocar ordem ali na defesa, tá? O Vasco também tenta ainda o Brian Rodrigues, o atacante uruguaio, que vai dar outra cara também para esse ataque do Vasco, e o Vasco também conversa com o Richarlison, o que seria excelente contar com um jogador desse nível, né? Um jogador nível seleção brasileira, meu amigo. Ó, falando em nível seleção brasileira, Ryan, cara, continua naquilo, né? O Ryan tem entrado bem, ele entrou bem de novo na última partida contra o Ceará. Inclusive, na minha opinião, ele já pode voltar à titularidade no lugar do Garré. O Garré não tá rendendo. Por mim, colocava o Ryan aberto ali pela direita, tá? Bota Ryan, Coutinho, Nuno Moreira e o Pablo Verratti na frente. Eu escalaria assim. Ryan continua sendo sondado, né? Agora, já falei para vocês, vários times ingleses, né? O Arsenal é mais um time que está de olho para levar o Ryan no meio do ano. Parceiro, eu falei para vocês que, com relação ao técnico do Grêmio, tá? A torcida do Grêmio já está votando ali, tá? Porque o Quinteiros, né, que veio do Vélez, caiu ontem após a goleada do Mirassol, tá? Em cima do Grêmio. Então, o Globo Esporte colocou em votação. Quem você gostaria que fosse o treinador do Grêmio? Carille, Tite ou Mano Menezes? Carille tá ganhando, tá? Carille tá ganhando. Né? Eu não sei se a torcida do Vasco também tá indo lá votar, tá? Mas o Carille aí tá cotado para assumir o Grêmio. Tomara que vá, né? Tomara que vá. Agora, me preocupa o nome também, o nome que é o nome hoje considerado, assim, favorito para assumir o Vasco, o nome do Fernando Diniz. Cara, já falei e vou repetir, tá? O estilo do Fernando Diniz não cabe nesse elenco do Vasco. Esse elenco é fraco tecnicamente para sair jogando com bola no pé desde lá de trás, tá? Irmão, se contratar o Fernando Diniz, vão perder tempo, tá? Perder tempo, perder pontos, ser derrotados em vários jogos, tá? O estilo do Fernando Diniz não encaixa com esse elenco do Vasco. Ó, ontem o prefeito de Maricá, tá? O Quaquá, nosso Quaquá, irmão, prefeito de Maricá, estava falando sobre a possível compra da SAF do Vasco. Cara, ele está empolgado mesmo, tá? Falando que tem um fundo de 3 bilhões, já encaminhou 1 bilhão para não sei o quê, agora ele quer pegar 2 bilhões e investir, vai ter mais 1 bilhão por ano, ele quer investir na cidade de Maricá, vai fazer um hotel, vai fazer um estádio, e aí vai focar em samba, futebol, caipirinha, fazer um negócio de entretenimento, botar Maricá no mapa. Por isso que ele pensa em comprar a SAF do Vasco. Será, irmão, que seria, né? Vamos falar assim, seria uma boa, irmão? O que você pensa sobre o Vasco ser comprado por esse fundo da cidade de Maricá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!